Módulo 4. Quando 4 palavras viram mundos. Era uma vez um tucano que vivia lá na mata do Rio das Velhas. Suas penas eram coloridas e seu bico pessoal, era um bico de ouro. Um dia, aquele tucano sentiu um cheiro forte de queimado e avistou um grande fogo lá no meio das árvores. Esse parece o começo de uma história, minha gente. Pois é, tudo começou com 4 palavras apenas: tucano, queimada, Rio das Velhas e culpa. Hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos falar do nosso segundo encontro da oficina do projeto Águas do Saber. Após aquele momento inicial de acolhimento e de boas-vindas, com a narração de uma história, lembram? E aqui, para esse segundo encontro, a gente sugere A Menina que Detestava Livros. Então, após a narração dessa história, o grupo A1 e o grupo A2 apresentam um para o outro a história que criou no encontro anterior. E é claro, o mesmo acontece com os grupos B1 e B2. E o que a gente tem de resultado? Em cada grupo, 2 histórias coletivas, mais ricas, mais cheias de detalhes e com o jeito único de cada grupo. E aqui existe um ponto fundamental: a importância das crianças, elas mesmas, contarem suas histórias com a própria voz. Por quê? Porque quando elas narram, algo especial acontece. Elas reforçam a memória daquilo que criaram no encontro anterior. Elas podem sentir orgulho de ver as suas ideias, de ver que essas ideias têm valor. E elas também aprendem a organizar os pensamentos de forma clara para que outras pessoas possam entender. Depois disso, chega o momento em que as histórias criadas pelo grupo A1 e A2 serão transformadas em uma única história, assim como as histórias criadas pelos grupos B1 e B2. Como é que se dará a junção dessa história? A nova história, ela poderá ser o aprimoramento, entre aspas, de uma delas. Ela poderá ser uma compilação das duas, ou podem surgir também novas ações a partir das 2 primeiras histórias que foram criadas. E aqui, gente, vale o que a imaginação mandar, desde que continue tendo a participação de todos os envolvidos. Então, ao final, nós vamos ter uma história única para o grupo A e uma história única para o grupo B. Nessa etapa, continua importante a participação de um adulto em cada um dos grupos para orientar todo o processo, para valorizar o protagonismo das crianças e o respeito aos conteúdos criados. E aqui, assim como na primeira etapa, as intervenções, elas são mais no sentido de dar coerência textual, de cuidar das questões gramaticais, de ajudar com expressões que possam dar mais robustez ao texto, mas é claro, mantendo o máximo possível a essência daquilo que foi criado pelas próprias crianças, das ideias que elas tiveram. Mas aqui nós podemos e devemos continuar orientando cuidadosamente as escolhas das características do personagem, no cenário, no problema a ser resolvido e incentivando a criatividade, a empatia, a atenção aos detalhes, a atenção à consciência ambiental. Alguns exemplos, pessoal. Se o personagem é um tucano, podemos perguntar: ele é de que cor? Ele tem algum poder especial? Ele tem um bico dourado. Tá. Então, mas me diz aí, como é que ele conseguiu esse bico dourado? Ele nasceu assim? Ele tem irmãos? Me conta, como é que é a casa dele?
que é o nome dele, gente? Vamos criar um nome para ele? Agora, sobre o local, por exemplo. Se essa história se passa numa floresta, a gente pode perguntar para as crianças: como é que essa floresta tá? Ela é limpa? Ou é uma floresta poluída? Ela tem bichos? Ou essa floresta tá vazia, gente? Que sons a gente pode ouvir nessa floresta? Essa floresta é assustadora? É escura? Ou ela é iluminada? O sol bate nas árvores? Há seres mágicos e encantados por ali? São esses pequenos detalhes que transformam um enredo simples numa história, num mundo completo, inteiro. Todo o processo de criação, gente, é claro que ele precisa ser registrado. E isso pode acontecer de várias formas. Esse registro pode ser escrito, pode ser em áudio, pode até ser em vídeo. Mas o que a gente orienta? Nós sempre orientamos que o registro seja feito de preferência por escrito e pelo adulto que está responsável pelo grupo. E sabe por quê? Porque o texto escrito, ele facilita a visualização da história. Ele permite que a gente retorne a ele de maneira mais imediata e eficaz. E ainda, claro, ajuda a gente a organizar melhor as ideias. A gente está olhando o texto ali. E além disso, quando a escrita, gente, ela é feita pelo adulto, nós damos mais fluidez ao processo de desenvolvimento das ideias pelas crianças, porque elas não precisam se preocupar em ficar ali escrevendo, registrando, colocando no papel as ideias que elas estão tendo, né? As ideias que estão surgindo. E quando as crianças, elas veem assim as suas palavras ganhando forma no papel, elas têm a possibilidade de realmente se sentir uma autora de verdade. E esse registro, ele se transforma num recurso valioso. Um recurso que pode ser compartilhado com os colegas, com professores, com familiares e de forma clara e acessível. No final dessa etapa, gente, nós teremos então duas histórias, hein? Uma criação coletiva que surgiu das histórias criadas pelos subgrupos A1 e A2, que vai formar a história do grupo A. E uma criação coletiva que surgiu a partir das histórias criadas pelos subgrupos B1 e B2 e que deram origem à história do grupo B. Aqui, não esqueçam de avisar as crianças que as histórias, ainda devem ser mantidas em segredo. Não devem contar a outro grupo aquilo que estão criando, tá? Bom, agora é a sua vez, hein? Mais um desafio. Perceberam que eu gosto de um desafio, né? Crie aí, por favor, uma história em que 4 palavras vão estar presentes: tucano, queimada, culpa e Rio das Velhas. Eu quero ver até onde a sua imaginação é capaz de ir.